Bem-vindo ao nosso aula sobre JBoss Application Server, desvendando o JBoss. Então, como é que funciona? O que seria o JBoss? O JBoss é um servidor de aplicação. Eu vou abrir aqui a página que é o jboss.org. Então, o pessoal que fez o JBoss tinha uma ideia de ter um Application Server muito tempo atrás. Ele era JBoss. E uma pessoa saiu lá de dentro e criou o JBoss por fora, criou open source e tudo mais. Não era uma empresa, hoje é uma empresa. Tem uma comunidade por fora, mas ele é uma empresa. Pode comprar suporte da JBoss, pode comprar equipamentos não, pode comprar licença da JBoss. JBoss tem uma gama inacreditável de frameworks por baixo dela. Então, servidor de aplicação da JBoss virou realmente um grande uma plataforma de desenvolvimento mesmo. Então meio que ele separa do Java um pouco a aplicação, o Enterprise Edition, porque a JBoss não tem como objetivo, segundo um dos seus fundadores, manter a compatibilidade entre as versões dadas as especificações do Enterprise Edition, ou seja, eles dizem da seguinte forma: eles seguem as implementações, ou seja, ele vai seguir algumas implementações que eles julgarem, vamos dizer assim, aceitáveis, vamos dizer. Se eles julgarem que a implementação é muito complexa ou muito grande, eles acabam implementando só as partes que lhe cabem. Por exemplo, na parte da web, eles trabalham com o Tomcat ali dentro modificado. Já na parte do Web Container, eles têm algo certificado, entre aspas, mas nada que passe nos testes de compatibilidade da Oracle, na antiga Sun, né? Que a Oracle comprou a Sun, daí a gente fala Oracle, mas essa briga vem lá de trás, bem lá de trás. Então o pessoal do JBoss não tem muita vontade de fazer que a coisa se torne um padrão mesmo. Então eles até fazem. A nova versão agora que está quase lá, estão querendo implantar os padrões do Java E6, mas vamos dizer assim, mesmo se implantando os padrões do Java E6, eles ainda colocam só uma parte, um set de componentes bem pequeno, vamos dizer assim, que é a parte do Web Profile do Java E6. Já o Full Profile eles já não estão nem tocando no assunto, né? Então o JBoss, como ele contém uma série de aplicativos, dá uma hibernate.org. Só para vocês terem uma ideia, até o Hibernate, que é um framework muito conhecido, a JBoss foi lá e catou o pessoal. Então até o Hibernate, que é um framework bem conhecido, né? Todo mundo sabe, já mexeu bem bonitinho. O pessoal da JBoss foi lá, falou com o nosso querido Gavin King e trouxe o JBoss junto com o Ciam, aqui ó, JBoss Ciam, que é outro, ó, Ciam Framework, mas ele é da JBoss. Então é JBoss Ciam. Então, quer ver? JBoss and Ciam. Tá vendo aqui, ó? Tudo registradinho no JBoss and Ciam. Inclusive, se você for procurar qualquer outra coisa, você vai ver que você vai cair lá no, no, no Cian mesmo, que é do Gavin King. Mas vejo que são vários e vários projetos, eles têm muitos projetos, ó. Parte de programação, ó, o Hitfaces é deles. Deixa eu ver aqui o Cian, o Eld, que é o padrão do Java E6 é deles. Parte de JB3 eles também têm uma implantação só deles, o SGI é uma implantação só deles. Tem vários softwares para serviços, então, meu Deus, tem o Drus, tem Service, o Drus, o Hibernate, o Hornet, o JPPM, tem muita coisa mesmo, sabe? Parte dos aplicativos, Application Services, ele tem o Application Server deles, né, que é o JBoss Application Server. O resto são só realmente subdivisões, porque na realidade o JBoss ele criou um microcontainer, né, ou seja, uma microestrutura que mantém esses caras lá dentro. A parte de gerência eles também têm alguns softwares. Parte de cloud computing também tem soluções para cloud computing. Para testar também tem soluções para testar. E eles estão logo vão estar trazendo para dentro da JBoss o pessoal do Selenium. Então até isso eles vão ter a parte do Selenium de testes. Parte do Maven,
net e tudo mais. Eles têm muita coisa. Então o que aconteceu? Quando eles descobriram que eles tinham um potencial tão grande, eles tornaram isso uma empresa. Então a JBoss hoje é uma empresa, a jboss.com, que pode oferecer serviços referentes a application service. Você fala, nossa, mas JBoss? Pois é. JBoss ficou tão boa e tão assim interessante que a Red Hat foi lá e comprou a JBoss. Então, hoje faz parte do portfólio da Red Hat a empresa JBoss. Então a Red Hat tem lá o Linux, né, que é o Red Hat Linux, tem toda a plataforma, mais sistema operacional, e tem aqui, ó, JBoss Enterprise Middleware. O que quer dizer middleware? Middleware é o que está na frente entre o software e o hardware. Tem o middleware, o application server, é aquele cara que onde o teu software senta em cima para poder funcionar. Então ele te fornece uma série de coisas e para trabalhar. Inclusive a Red Hat agora tem várias participações dentro do acessando para sendo da JCP, né? Então eles têm um contato bastante com a JCP, que tanto a JBoss quanto a Red Hat já tinham, né, cadastros em cima da JCP. E agora eles são uma empresa só que com vários votos dentro da própria JCP, né? Então eles estão por dentro de tudo. Isso que é uma bela introdução só para vocês entenderem por que a gente por que é interessante utilizar o JBoss. O JBoss torna-se interessante por quê? Porque você tem a condição de trabalhar com um produto que tem uma série de projetos conectados a ele e você tem várias soluções para o mesmo problema. Então, se você quer desenvolver em Java, você tem, além do Application Server, você tem o Rich Faces, que é a parte dos componentes visuais do Java Server Faces. Você tem o JBoss Rich Faces. Então, ó, os componentezinhos bonitinhos aqui para trabalhar, prontinhos. Aí, se você quer trabalhar com BPM, você também tem BPM. Aqui é Business Process Modeling. Então, entendeu? Do jeito do JBoss para trabalhar com Business Intelligence. Tem uma série de coisas, então ele meio que acaba te abraçando, né? Abraçando o funcionamento do teu software e mantendo isso atualizado. Então, a gente vai começar a baixar ele para aprender desde o zero, desvendar como é que funciona o JBoss para que você possa ter a tua aplicação. Então, aqui eu vou onde? Eu vou aqui em projetos, eu vou até o projeto que é o Application Server do JBoss, que é o Application Server 7. Então, a gente vai trabalhar aqui na parte de downloads, mas a gente vai trabalhar com a versão 6.0. Por quê? Porque nós vamos migrar para 7 e para 7.1 para ver as diferenças. Mas, olha aqui, ó, Web Profiles JRE certificado. O problema é que ainda não está lá essas coisas, a versão 7.0, que dirá 7.1. Então a gente vai trabalhar com, veja só, a versão que saiu a final 7.02 aqui, ó. Ela saiu quando? Em mês 9, então está bem recente. Vamos trabalhar com a versão 6, que ainda é a maioria, 6.1 na realidade. Então você vem aqui e vai baixar, é um zip. Eu zipei aqui, JBoss 6.1 Final. Quando você zipa ela, você tem uma estrutura de diretórios. Essa estrutura de diretórios, na realidade, é o próprio servidor de aplicação. Você tem um binário lá, um client common docs lib, mas o que interessa mesmo é a pastinha server. Porque aqui vem a subdivisão do... Aqui é por aqui que a gente chama de profiles do JBoss. Então você tem um profile standard, que é o que vem padrão nele. Minimal, ou seja, um profile mínimo para ele funcionar. Standalone web, ou seja, ele funciona só a parte web. O default, que é o que você starta para 70% dos casos, né? Standard 50%, default 70%, ao 100%, ou seja, aqui você vai ter 100% dos serviços funcionando. Esse cara aqui é o cara mais gordo, o cara mais lento, para startar, mas ele vai trazer todos os frameworks da JBoss, todos os serviços de pé, tudo. O mínimo não traz nada, que é o mínimo que se tem para funcionar. E o standard traz a base, o default traz o que mais é utilizado. E se você quiser só um container web, você usa o JBoss Web.
Como assim container? O que é um container? Pensa num cooler daqueles de cerveja. Você bota um cooler, o application server, para você dizer que um application server, ele é composto como se fossem dois coolers desse. Em um dos coolers, você tem a parte que roda na web, aquela visual, bonitinho, server web. E a outra do lado, o outro cooler, é um container de objetos EJB, que é o teu Enterprise ADB Container, que faz ser isso, a união dos dois faz existir um application server. Então, se você quiser só usar a web, tudo bem, você pode usar só a parte da web. Ou só o EJB, tudo bem, só a parte do EJB. Mas o certo o poder está no usar os dois. Aqui você só tem um. Aqui eles tiraram um dos coolers. Ficou só o JBoss Web Standalone. A gente vai estar vendo aqui o default, tá? Então você entra na pasta default, você tem aqui as libs, os deployers, o deploy e o conf. Nós estamos passeando por esses diretórios para vocês entenderem quando vocês forem configurar o de vocês. Então eu entro aqui na pasta do deploy. Esse deploy que vai estar aqui aparecendo é realmente aqui que está toda a mágica. Todos esses arquivos aqui, você fala, nossa, que desespero. Pois é um desespero mesmo, acredite. A versão 6.0 do JBoss, ou a 6.1, ela tem um microkernel diferente de todas as outras versões. Então ela foi reescrita. A versão 4.3 era realmente um grande, enorme Frankenstein. Tá? E a 6 tentou, eles reescreveram uma série de coisas na 6 e reescreveram tudo de novo na 7. Então, a versão 6 traz uma série de coisas como a JB3 e algumas coisas do Java EE, mas não traz tudo. Então você tem que saber como trabalhar e aonde utilizar as coisas com o JBoss. Senão você tem um problema grave no trabalho. Porque você vai começar a desenvolver coisas pensando que você está com o Java EE 6 na mão e na realidade você não tem nada disso. Você está na realidade com apenas tão somente um container com algumas coisas do Java EE. Então, essa vantagem em estar acessando esses arquivos vai ser passada por cima se você não observar cada um deles e para que serve. É claro que eu não vou passar por cada um desses arquivos, mas vou passar sim pelos mais importantes, para você entender o que é onde que eu vou trabalhar com a minha árvore JNDI, que sim, o JBoss tem uma árvore JNDI. Sobre esses diretórios que estão aqui, o que é um SAR, o que é um RAR, o que é um WAR, o que é um jar, por que está SAR no diretório, por que está Hornet, o que o Hornet está fazendo dentro do JBoss, e assim vai. Ó, o UI que cai aqui, Generator e tudo mais. Então, aqui está toda a beleza da configuração do JBoss, e aqui está o segredo entre o que vai dar certo e o que vai dar errado na tua aplicação. Lembre-se que o console do JBoss de administração é terrível. A versão 6, versão 7, você pode pegar a conversa se quiser. É terrível comparado a qualquer outro de mercado. Mas essa forma de administração dos arquivos torna as coisas muito, muito, muito mais fáceis de se trabalhar. Você vai perceber que eu vou começar a trabalhar aqui e você vai entender por que eu estou dizendo isso. É muito mais tranquilo. Por quê? Porque você vai direto ao assunto. Se você está no console, no sistema operacional, por exemplo, no console Unix, você não precisa acessar lá a parte da visão para ver o que está acontecendo, para ver qual que é a conexão. Não, você vem aqui, edita o arquivo, por exemplo, o data source do MySQL e já coloca mais conexões lá e acabou. Então, resolvido. É muito direto ao assunto, que é a vantagem do JBoss. Você consegue quebrar o JBoss inteirinho, apagar algumas pastas, você simplesmente trabalha totalmente desconectado das configurações visuais. Então, é uma forma de trabalho muito otimizada, principalmente para quem trabalha com quem tem suporte. Quem está acostumado com o Glassfish vai achar terrível, mas quem está acostumado, por exemplo, com application services complicados, como é o caso do WebSphere, como é o caso do WebSphere, como é o caso do WebLogic, que é antigo WebLogic, né, que agora é o Oracle Application Server. Então, você vai perceber que é bem mais tranquilo, claro. E eles oferecem, vamos dizer assim, o mesmo nível de garantia. A jboss.com, né? Não a .org. Se você pagar pelo serviço, eles vão oferecer o mesmo nível de garantia. Então na próxima aula a gente vai estar começando a ver esses arquivos. Muito obrigado, até a próxima.
200, 198, 188,